26 de maio de 2025. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 18, versículo 36, diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo meu reino, os meus ministros empenhariam muito mais para me defender e proteger. Mas o meu reino não é deste mundo. Então quero falar rapidamente aqui a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. O reino dos homens é temporário, é efêmero, é passageiro. O reino dos homens é fundado na força humana, na capacidade humana, na articulação humana, na movimentação humana. Essa é a característica do reino dos homens. Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38, dá um exemplo para nós do reino dos homens, da força dos homens. O rei Nabucodonosor representa os reinos da terra, baseados em poder político e militar. Esse grande império babilônico foi um poderoso império, que o seu rei, o seu governador máximo, no seu auge de glória e poder, foi Nabucodonosor. E esse reino humano foi sustentado, fortalecido, articulado na força humana, militar, política. Mas esse rei, na sua época, teve um sonho de uma grande estátua, com cabeça de ouro, aqui o peitoral e parte do braço de prata, os quadris de bronze e pernas e parte dos pés de barro. E esse rei ficou apavorado, mas no reino dos homens tinha um servo fiel do reino dos céus, do reino de Deus. E só tem visões, revelação, interpretação das coisas espirituais, celestiais, do reino de Deus, aqueles que são servos do reino de Deus. E Deus deu a interpretação para Daniel dessa estátua e o que significava aquela cabeça de ouro, aquele peito e parte do braço de prata, os quadris de bronze, pernas e parte dos pés de barro. Deus deu a interpretação. E a pedra que veio e bateu no pé daquela estátua explodiu, espatifou tudo, e aquela pedra foi crescendo, 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 e não parou mais de crescer. Foi Deus mostrando para o reino dos homens que o reino de Deus governa, manda, é maior, está bem mais alto, eternamente mais alto do que os reinos dos homens. E que o reino dos homens vai terminar logo ali, mas o reino de Deus será de eternidade a eternidade. O reino dos homens sempre haverá um substituto para o trono, mas o reino de Deus jamais haverá um substituto para o trono. Porque o Deus eterno que nós servimos, o Deus da Bíblia, reina, governa de eternidade a eternidade. E qual foi a interpretação do sonho que Deus deu a Daniel? Cabeça de ouro daquela estátua, Império Babilônico. Deus estava dizendo que um dia aquele grande império, glorioso e poderoso pela força militar e humana, ele cairia, ele terminaria, ele tombaria. Peito de prata e partes do braço de prata, medo persa. Quando o Império Babilônico tombou, quem assumiu foi o Império Medo-Persa.
desviar o rio Eufrates, invadiu a Babilônia, destruiu o rei e começaram a governar no Império Medo-Persa. E os quadris de bronze, pastor? Na interpretação de Daniel, foi o Império Medo-Persa tombou também, terminou um dia, caiu um dia e começou o Império Grego. Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande e o grande também Império Grego tombou também. Terminou as glórias daquele império também e chegou ao seu fim. E depois do Império Grego tombar, terminar, levantou-se o grande e poderoso Império Romano, que é as pernas de parte de barro, parte dos pés, parte de carne. O grande Império Romano, que governou por 500 anos e foi o império que crucificou o meu Salvador e o seu Salvador. Foi o Império Romano que levou Jesus ao Calvário para ser crucificado. Mas esse Império Romano também terminou. A sua ruína, a sua queda também chegou um dia. E a pedra, pastor, que bateu no pé da estátua e explodiu? Aí é o reino de Deus eterno. O reino de Jesus Cristo, que será de eternidade a eternidade. Todos os grandes impérios que se levantou e teve os seus momentos e períodos de glória, caíram, terminaram, tombaram. O que estamos vivendo hoje também terminará. Mas o império do reino celestial, governado pelo próprio Cristo, pela própria Trindade, jamais terminará. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que faz parte do reino de Deus, que será um servo eterno de Deus, e de eternidade a eternidade Deus governará. Nunca mais se levantará outro reino, mas o de Deus governará eternamente no céu, aonde existe vida, ele será o reino eterno. O dos homens passarão, mas o de Deus será para sempre. O Salmo 2, versículo 3 diz: os reis da terra se levantam contra o Senhor, contra o seu domínio, o seu governo, a sua obra, as suas regras, a sua palavra, mas todos os reinos da terra um dia serão aniquilados. E o trono de Deus governará, continuará governando de eternidade a eternidade. O reino dos homens é marcado pela corrupção e injustiça. Eclesiastes 5:8 diz: a opressão e a injustiça são comuns nos governos humanos. Isaías capítulo 10, versículo 2, líderes humanos emitem decretos injustos. É o que nós vemos em toda a história. E hoje não é diferente. No Brasil e em qualquer parte do mundo, os reinos ou os líderes humanos emitem decretos injustos. A opressão e a injustiça são comuns aos governos humanos. É o que nós temos acompanhado. O reino dos homens, ou humano, ele é limitado, passageiro e limitado. Porque Daniel 2:44, ele vê quando vem aquela pedra, espatifa tudo, e o governo de Deus assume tudo, absolutamente. Todos os reinos terrenos serão destruídos e substituídos pelo reino eterno de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 44. Apocalipse 18:2 diz: a queda da Babilônia representa o fim dos sistemas humanos e está chegando esse grande dia. Os que servem a Deus, os justos que gemem, que choram, aguenta firme, porque o meu Cristo, seu Cristo, nosso Cristo, o Cristo da igreja, dos salvos, está chegando aí para governar eternamente. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. O dos homens é temporário e terreno. O de Deus é eterno e espiritual.
fundado por Deus e baseado em justiça. O reino de Deus é fundado por Deus e a base do seu reino é justiça. Romanos 14, 17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então não adianta você pular, sambar e rodar e não pagar suas contas, e não ser justo, e não ser fiel a Deus, nos seus dízimos, ofertas, e em todas as áreas da vida. Porque a base do seu reino, do seu trono, é justiça, paz e alegria no Espírito. Salmo 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é paz, Deus é maravilhoso. Mas no finalzinho lá de Hebreus, onde que está esse versículo, diz: Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo de juízo que consome. Uzá que o diga, os filhos de Eli que o diga, o Coré e a sua turma rebelde que o diga, e Sodoma e Gomorra que o diga, e a mulher da estátua, a mulher de Ló que virou uma estátua de sal que o diga, e tantos outros que os diga, porque provaram o juízo de Deus num fogo consumidor. Então, o reino de Deus é governado por Cristo, o Rei eterno. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: o governo estará sobre os ombros do Messias. Ele governará com braço forte. Apocalipse 11, 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Em breve essa igreja será arrebatada. Em breve Cristo virá com seus santos glorificados, implantará o reino milenial. Governaremos com ele nesta terra por 1000 anos e continuaremos a servir por toda a eternidade no seu trono eterno e poderoso. Louvado seja Deus. O reino de Deus, ele é invisível, mas transformador. Lucas 17, versículo 20 e 21, o reino está entre nós. Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Quando a igreja está reunida, ela não vai começar a gozar da eternidade quando chegar lá. O crente fiel, leal, cheio do Espírito Santo, ele já começa a provar, gozar, sentir os prazeres da eternidade já nesta vida, nesta terra. Ele só vai continuar na plenitude total, lá na glória, sentindo e recebendo as riquezas eternas de Deus. Então, Deus está no nosso meio o tempo todo. Ele não está limitado às paredes, ao tempo, ao vento, ao sol. Tudo está aberto pela sua presença. Então, ele é onipresente. Então, meu irmão, esse é o reino de Deus e o reino dos homens. Vivendo no reino de Deus em meio ao reino dos homens. Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Somos representantes do reino de Deus na terra, do reino celestial na terra. Por isso precisamos dar testemunho, precisamos dar exemplo do que é um verdadeiro servo do Deus Altíssimo, vivendo no reino de Deus em meio ao reino dos homens. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que você precisa para uma vida digna, para o dia a dia, será acrescentado. Mas eu pergunto para você, você tem dado prioridade a Deus e o seu reino? Você tem buscado Deus em primeiro lugar? Pense bem, você mal está indo só aos domingos na igreja. Será que você está buscando Deus em primeiro lugar e o seu reino? E para encerrar, aguardamos a manifestação plena do reino para viver com Deus eternamente. Então o reino dos homens é instável, injusto e temporário. O reino de Deus é eterno, justo e transformador. E viveremos, serviremos e glorificaremos e gozaremos eternamente com nosso Deus. Deus te abençoe.
não deixe de fazer parte do reino eterno de Deus. Um abraço.